uma jovem mãe chamada Ana, que estava grávida de seu primeiro filho. Durante a gravidez, ela descobriu que seu bebê tinha uma rara doença genética que afetava sua aparência e habilidades motoras. Ana ficou desesperada e, sem saber como lidar com a situação, decidiu abandonar o bebê e deixá-lo sob os cuidados de sua mãe. A descoberta da doença genética no bebê de Ana foi um choque para ela, que já estava sobrecarregada com as responsabilidades da maternidade iminente. Ela se sentia despreparada para lidar com os desafios que a condição de seu bebê poderia trazer. Ana não sabia como seria a vida dela e do bebê com essa doença rara. Em vez de procurar ajuda e apoio, ela optou por fugir da situação e abandonar o bebê. Essa decisão não foi fácil para Ana. Ela sentiu uma mistura de emoções, incluindo medo, insegurança e tristeza. Ela se perguntou se estava fazendo a coisa certa, mas no final, decidiu que abandonar o bebê era a única opção que tinha. Ao deixar o bebê sob os cuidados de sua mãe, Maria, Ana tentou se convencer de que estava fazendo o melhor para todos, inclusive para o bebê. Ela acreditava que Maria seria capaz de cuidar melhor do bebê do que ela mesma, dado o estado emocional em que se encontrava. A avó do bebê, Maria, sabia que cuidar do neto seria uma tarefa difícil e desafiadora, mas estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Ela dedicou todo o seu tempo e energia para cuidar do bebê, garantindo que ele recebesse todo o amor, carinho e atenção que precisava. Maria não tinha experiência em lidar com crianças com essa condição rara, mas se educou e procurou ajuda de especialistas para aprender a melhor maneira de cuidar do neto. Ela se esforçou para ajudar o neto a superar os desafios físicos e emocionais que surgiam em sua vida diária. Com o passar dos anos, a criança cresceu e se tornou um jovem talentoso e inteligente, apesar dos desafios que enfrentava por causa de sua condição. Ele mostrou uma incrível resiliência e determinação, superando as expectativas de todos que o conheciam. O amor e o cuidado que Maria dedicou a ele certamente contribuíram para o desenvolvimento bem-sucedido do neto. Durante os anos em que o filho crescia sob os cuidados da avó, Ana vivia uma vida de aparências. Ela se importava mais com sua própria aparência e reputação do que com o bem-estar do filho. Ana tentava esconder a existência do filho de sua vida social e profissional, com medo de como os outros a julgariam por ter um filho com uma condição tão rara. Ela não queria que isso afetasse sua imagem e seus planos de carreira. Por causa disso, Ana não se importava com o filho e raramente visitava a avó ou tentava ajudar com as despesas médicas ou educacionais. Ela estava mais preocupada em manter sua imagem do que em assumir sua responsabilidade como mãe. Essa atitude egoísta e imatura de Ana só piorou a situação e agravou sua culpa e arrependimento no futuro. Devido à sua obsessão por aparência e ambição por beleza, Ana estava determinada a encontrar o melhor profissional para realizar sua cirurgia plástica. Ela pesquisou por meses, leu avaliações e histórias de sucesso de outros pacientes, e finalmente encontrou um cirurgião renomado que parecia ser a escolha perfeita. Ana estava animada e nervosa ao mesmo tempo, esperando que a cirurgia plástica pudesse finalmente lhe dar a aparência perfeita que ela sempre desejou. Ela não conseguia parar de pensar no impacto que isso teria em sua vida social e profissional. No dia da cirurgia, Ana chegou ao hospital pronta para transformar sua aparência. Mas, enquanto esperava para ser atendida, ela foi surpreendida com uma notícia chocante: seu filho, que ela havia abandonado anos atrás, tinha se tornado um médico renomado. Essa descoberta abalou Ana profundamente e fez com que ela se arrependesse de sua decisão de abandonar o filho. Ela percebeu que o amor e o cuidado de sua mãe foram fundamentais para ajudar seu filho a superar as dificuldades e se tornar um jovem talentoso e inteligente. Após a descoberta de que seu filho havia se tornado um médico renomado, Ana sentiu uma mistura de emoções, choque, arrependimento e uma grande dose de vergonha. Ela percebeu que havia abandonado seu filho e perdido muitos anos preciosos ao lado dele. Com lágrimas nos olhos, Ana se levantou da cadeira na sala de espera do hospital, sentindo-se envergonhada e abalada. Ela não conseguia mais suportar a ideia de realizar a cirurgia plástica e se olhar no espelho todos os dias, sabendo que havia abandonado o próprio filho. Sem dizer uma palavra ao cirurgião ou a qualquer outra pessoa no hospital, Ana saiu pela porta e voltou para casa. Ela passou horas chorando e refletindo sobre suas escolhas, percebendo que a busca por beleza e aparência havia cegado sua visão sobre o que realmente importa na vida. Quando Ana decidiu procurar o filho,
ela relutou por um momento antes de tomar a decisão de procurá-lo. Ela temia ser rejeitada e que seu filho nunca pudesse perdoá-la pelas atitudes egoístas e imaturas que tomou no passado. Ana teve uma avalanche de pensamentos em sua mente, se perguntando se eles ainda se lembravam dela, se eles iriam perdoá-la por abandoná-los e por todo o tempo que ela assumiu sem dar satisfações, negligenciando seu filho deficiente. Quando Ana finalmente encontrou seu filho, ela caiu em lágrimas diante dele, implorando por perdão. Mas seu filho, sem esboçar sentimentos, a confrontou com uma pergunta direta e dolorosa: por que você me abandonou, sabendo de todas as dificuldades que eu iria passar? E agora volta como se nada tivesse acontecido, só porque sou um médico renomado. Ana ficou sem palavras, sem saber como responder a essa pergunta tão sincera e dolorosa. Ela percebeu que seu filho tinha toda a razão em estar magoado e ressentido por seu abandono. Ela finalmente viu o quão egoísta e imatura havia sido ao negligenciar seu filho deficiente e seguir apenas sua ambição por beleza e aparências. Ana percebeu que, apesar de ter alcançado sucesso em sua carreira profissional e ter uma vida aparentemente feliz, havia deixado um vazio em seu coração por ter abandonado seu filho. Anos se passaram e Ana nunca desistiu de tentar se redimir com seu filho. Ela ligava para a avó dele, mandava cartas e mensagens, tentava de todas as maneiras possíveis conseguir o perdão dele. Mas ele sempre a rejeitava, dizendo que não conseguia perdoá-la por tê-lo abandonado e por ter se preocupado apenas com aparências ao longo da vida. No entanto, a saúde do filho de Ana começou a piorar, e ele acabou sendo internado no hospital. Ele pediu que sua avó chamasse a mãe para se despedir. A avó relutou, mas acabou atendendo ao último pedido do neto. Ana entrou no quarto de hospital e viu seu filho deitado na cama, com aparelhos ligados em seu corpo frágil. Ela sentiu uma tristeza profunda em seu coração, mas também uma grande esperança de que pudesse se redimir de seus erros e finalmente se reconciliar com o filho que havia abandonado anos antes. Quando Ana chegou ao quarto de hospital, seu filho pediu desculpas por não ter perdoado ela antes. Ele explicou que, mesmo com todos os desafios que enfrentou por causa de sua doença rara, ele havia encontrado um propósito e significado em sua vida. E que isso o havia ajudado a perdoar a mãe ausente. Ana, emocionada, pediu perdão novamente, e desta vez seu filho a abraçou. Ele disse que a amava, mas que precisava partir. Com isso, ele fechou os olhos e se foi. Ana ficou arrasada. Ela percebeu que, apesar de não poder mudar o passado, ainda tinha a chance de fazer as coisas certas no presente e no futuro. Ela prometeu a si mesma que seria uma pessoa melhor, mais responsável e mais compassiva. Com a morte do filho, Ana teve um grande aprendizado sobre a importância do amor, da família e da empatia. Ela percebeu que a beleza exterior não era tão importante quanto a beleza interior e que o verdadeiro sucesso não era medido pela riqueza ou status, mas pela maneira como tocamos a vida das pessoas ao nosso redor. Espero que este vídeo tenha sido inspirador e emocionante para você. A história de Ana é um lembrete de que nossas ações podem ter consequências duradouras e que é importante assumir a responsabilidade por elas. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais histórias inspiradoras como essa, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares e ajude a espalhar a mensagem de amor e perdão. Obrigado por assistir.